Paz do Senhor, igreja. Eu sou a Neide Neves, da área 300, pastor Ariosto e a pastora Margarete. Querendo agradecer pela vida deles, pela oportunidade. E nesse momento nós vamos orar para começar a nossa EBD, né? Você vai aprender hoje sobre a bênção do casamento. Está conosco agora, né, presente, que vai ministrar a nossa EBD, a missionária Janete Moraes, que veio diretamente de Goiânia para ministrar para nós. Então, se você está convidado para assistir a nossa EBD e deixar o seu like, nós somos da área 300, tá bom? E a gente quer nesse momento assim agradecer a Deus também pela nossa vida e pela pastora Lúcia, nosso pastor Jonatas Câmara. Então, nesse momento, nós vamos orar para iniciar a nossa EBD, depois apresentar a nossa irmã Janete. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá nesta manhã, de estar diante de Ti, Senhor, para aprender com o Teu Espírito Santo. Pai, que Tu possa usar a Tua filha como canal de bênção, que essa ministração possa chegar nos lares, possa reconstruir casamentos. Pai, que a cada dia Tu possa ser conosco. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Fica conosco nessa manhã e que todos podemos, Senhor, aprender contigo, Espírito Santo. Queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Quero Te apresentar o Amazonas, que está passando por situação difícil, mas nós cremos, Senhor, na cura, nós cremos no milagre, cremos que Tu está nesse lugar, cremos que Tu está na direção de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Nesse momento eu quero apresentar a Janete Moraes, ela que vai ministrar a palavra de Deus hoje, né? E você vai ficar ligado aí no nosso canal, aí você deixa seu like, e aí para você aprender mais e mais. Vamos receber a nossa ministradora. Você é especial, você está vindo de Goiânia, né? E veio ministrar, então vou deixar a missionária Janete, tá bom? E nós vamos aqui assistir a EBD. A paz do Senhor, igreja. É uma honra poder estar aqui em Manaus novamente, juntamente com o nosso querido pastor Ariosto, pastora Margarete, a obreira Neide Neves e toda a congregação. Quero falar da importância, né, que nós, como cristãos, precisamos ser ministrados e atualizados através da palavra de Deus. Pois bem, hoje a proposta da EBD, ela traz a lição de número 4, que relata com o tema a bênção do casamento. Então esse texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E então nós podemos ver aí o contexto do texto áureo, dizendo da forma divina, da forma majestosa, o relacionamento no casamento, o casamento, a unidade do casamento. Ele diz que o Deus juntou, não separe o homem. Portanto, a verdade prática, ela nos diz nessa manhã, a unicidade é essencial para um casamento bem-sucedido. Então, nós teremos também a leitura bíblica da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 8. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne.
de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, no primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós podemos, na introdução, nós podemos estar lendo para vocês um texto que eu achei de imensa grandeza, eu posso expressar dessa forma, né, que o casamento ele é a única instituição terrena que teve início antes da entrada do pecado no mundo. Então, a família já foi instituída pelo Senhor. A família, o casamento, para a pureza e para a solidez desse relacionamento, para a unidade familiar. Eu sempre gosto de usar muito essa expressão. Mas o que é o casamento? Né? Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 24, a Bíblia vai nos trazer um relato bem claro, nítido e transparente. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia é tanto o padrão avaliador para o casamento como a chave para o matrimônio feliz. Então, nós temos o entendimento que essa instituição, ela foi dada pelo Senhor. Ela foi toda trabalhada e estruturada pelo Senhor. Nós temos o casamento à vista, né, na origem de quem? Na origem do Senhor, numa origem divina. E merece ser encarado com respeito. E merece ser honrado, que deve ser conferido a todas as coisas sagradas. A Bíblia nos diz assim que digno de honra é o matrimônio, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que nós temos observado através dos tempos, isso não é desde agora. Muito nos nossos primórdios, porque a Bíblia ela já relata sobre o adultério. Então, há muito tempo Deus vem falando sobre o adultério, né? Da imoralidade sexual. O adultério, ele ocorre quando uma pessoa casada, né, se entra no relacionamento, se envolve no relacionamento sexual com alguém que não seja o seu cônjuge. Quando nós lemos no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: não cometerás adultério. E esse ato, o que ocorre quando há o adultério? Né? Há uma quebra de aliança. Esse ato, ele ocorre e há uma quebra do compromisso, uma quebra do pacto que foi feito no dia do casamento. Então, esse ato de vida, a aliança, o compromisso assumido no casamento, a ser fiel ao seu parceiro. Hoje o que nós vemos são ensinamentos mundanos, fora dos preceitos do Senhor, dizendo que as pessoas podem se relacionar com quantos quiserem, né, da maneira que quiserem. Não. Há um padrão divino. O padrão de Deus é que o casamento ele seja insolúvel e que haja uma plena fidelidade através da aliança no casamento. Então, nós vemos aqui também, no tópico de número 2, o casamento como uma instituição social. Embora o casamento dependa das formalidades legais, desde a antiguidade, era celebrado com o apoio das famílias envolvidas, né? E isso bastava. Mas o interessante de tudo isso é que mesmo na antiguidade, nós podemos observar já o papel dos familiares, né? Dos pais, dos parentes, daquelas pessoas mais próximas, que já estavam ali no contexto do ato, né? Da legalidade, da formalidade para o casamento. E com isso, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o casamento, ele sendo essa instituição social, precisa de ter um relacionamento familiar,
A sociedade e a família são praticamente, como é que eu falo, indissolúveis, né? Então, há um contexto, há uma estrutura, há uma base, há um ajuntamento, há um equilíbrio. E aqui eu quero deixar aqui uma palavra para você que está noivo, para você que está noiva, para você que está namorando, tá? Então, o primeiro passo de um casamento, para ele ser feliz, os pais precisam apoiar. Os pais precisam, os noivos, os namorados precisam ter a bênção dos pais para que esse casamento possa ser discorrido, ser honrado pelo Senhor. Porque o que nós vemos hoje são muitas coisas acontecendo. Muitas vezes a família sendo destruída, por quê? Porque ao invés de casarem com os próprios cristãos, com aqueles que estão no seio da igreja, vão buscar fora, como aconteceu com Sansão. Mas a palavra de Deus, que é a nossa regra, diz que essa instituição é uma instituição social. Quando nós lemos no livro de Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 9, vejam o que nos diz a palavra de Deus. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então essa instituição que foi dada como instituição social, ela traz com propósito o quê? O agrupamento das famílias. Então se une os parentes, os pais do noivo, os pais da noiva, se unem, se agrupam, se tornam um núcleo familiar, uma unidade familiar, para que as pessoas, para que no seio das igrejas encontrem a paz, encontrem a unidade. Enquanto eu quero deixar também uma palavra no sentido de que a verdadeira unidade é Cristo. Quando Cristo está entronizado, centralizado no seio da família, o que ocorre? O agrupamento, o casamento, que é a união de pessoas e de familiares, eles se tornam o quê? Muito mais sólidos. Porque são indivíduos que são ligados pelo compromisso do casamento, né, do relacionamento, chamando Cristo para o centro, portanto, formando as famílias, que é a célula máter da sociedade. Então, as famílias aliançadas com Cristo, elas vivem no amor de Cristo. O amor não foi um amor qualquer, foi um amor consolidado na cruz do Calvário. Hoje que nós podemos verificar, são famílias, pessoas dizendo, mas como, de que forma, né? Passam 30, 20, 30 anos casados, 40, que coisa mais linda. Isso é o Senhor chamado para o centro da unidade do casamento. Então, com isso, nós podemos desfrutar do amor de Deus sendo estabelecido como base também na instituição social. E o terceiro tópico, nós vamos aqui para a instituição legal. O que é instituição? Eu já falei e agora me veio aqui à mente. Instituição, ela é a criação. Ela é o início de tudo. Foi aquilo que Deus criou. Então, o casamento, criação de Deus. Casamento, criação legal. Por quê? Porque ela tem base. Toda instituição, ela traz uma estrutura que regula o comportamento dos indivíduos dentro do casamento, dentro dos padrões do comportamento recorrente, valorizados e estáveis. Quando eu digo instituição e são estruturas, eu quero dizer que regula o comportamento, eu posso dizer que essa estrutura, instituição, ela regula todos os relacionamentos. Mas como nós estamos tratando de casamento, então eu estou dizendo que a instituição, ela estrutura o casamento, trazendo bases de comportamento. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós podemos observar no livro de Romanos, capítulo de número 7, eu vou abrir aqui minha Bíblia, do livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 2, veja só o que nos diz a palavra de Deus. Capítulo de número 7, versículo de número 2. Veja só, a analogia do casamento. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido,
enquanto vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, o padrão de Deus, a estrutura de Deus, né? A instituição de Deus, ela traz o que? Regras, ela traz norma. O casamento vem trazendo essas normas em que eu preciso ter a disposição no meu coração de ser conduzida pelo Espírito Santo, né? Para me comprometer com a palavra de Deus. Porque o meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso como igreja não é com as circunstâncias. O meu compromisso é com a palavra de Deus, que é a base de regra de fé da nossa estrutura, para nós que somos cristãos. Então, se a Bíblia diz que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. O que a Bíblia está dizendo aqui? Qual que é o conselho do Senhor? O conselho do Senhor é que a mulher, ela não se separe. Ela fez uma aliança, ela tem um pacto, ela tem um compromisso com o seu esposo. Se porventura por alguma situação que a Bíblia alega, né, somente através do adultério, que a Bíblia nos dá legalidade para tomar essa decisão do divórcio, conforme diz o Senhor, isso por causa da dureza do coração do homem. Mas se a pessoa quiser ter a liberdade, tiver disposição de trabalhar o perdão, assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 2, nos fala sobre isso. Mas eu também tenho um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, que fala sobre o casamento, 1 Coríntios 7, 10. Nós vemos aqui acerca do casamento também, que nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10, nos diz assim: ora, a estabilidade da família, ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quando nós descemos aqui, um pouquinho abaixo, no versículo de número 13, e o 14, veja o que diz a estrutura, a instituição, né, a palavra do Eterno. Diz assim, olha, mas digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consciente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consciente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Então, se em um contexto familiar, por algum motivo, as pessoas ainda estão vivendo ali, né, sem aceitar ao Senhor, mas esse cônjuge, este homem, este cônjuge, esta mulher, né, quer estar ao lado do seu parceiro, conviva com ele, assim diz a palavra, porque ele será santificado por você. Ele será santificado pela pessoa, pela sua pessoa, através das orações, através da sua busca, através do seu comportamento. O seu parceiro, a sua parceira se converterá a Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos o casamento, e nós podemos observar também que ele é garantido por lei, né? Os cônjuges, eles se submetem a um processo legal que regula a convivência e o comportamento de ambos. Então, eu me casei, eu tenho o meu esposo, Wilson Moraes, né? Mas eu tenho um padrão de comportamento. Eu vivo como uma esposa, como uma mulher casada. Porque hoje o que nós observamos é que muitas pessoas se casam, mas elas querem viver de uma maneira como se ainda fosse solteira, sair para onde quer, não dar satisfação, sem submissão, sem amor, sem respeito. E nós sabemos que o casamento, ele traz as bases. Acima de tudo, o amor, o respeito, não é? A sinceridade, o amor. Daqui a pouquinho nós estaremos falando que é o amor,
o respeito e a confiança. Mas que para isso ocorrer dentro do casamento, eu preciso ser parceiro. Eu preciso ter o entendimento de que posição eu estou. Eu preciso me avaliar dia após dia. Eu preciso entender qual que é o meu papel como esposa, como mãe, como serva, para que o seio familiar, de fato e de verdade, possa viver essa unidade familiar saudável. Portanto, a lei de Deus, ela é superior às leis humanas, principalmente quando relativizam os preceitos que se afogam no pecado. Porque muitas pessoas dizem, hoje não, hoje está muito diferente. Hoje nós mulheres, nós podemos fazer todas as coisas, nós somos concorrentes dos homens. Não, nós não somos concorrentes dos homens. A luz da Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos constituiu mulher auxiliadora, idônea. Nós não somos concorrentes, nós somos servas, somos mulheres designadas para estar ao lado do nosso esposo, para que os dois, em unidade, não que desejem que queiram tudo juntos, mas para que eles possam ter um entendimento, né? Através dos seus ideais, dos seus comportamentos, dos seus projetos, dos seus sonhos, apontem só para um alvo, que é Jesus Cristo. Então nós temos aqui ainda no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 12, que nos diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento justo, bom, santo, justo e bom. Então, a lei do Senhor, ela é santa. Livro de Romanos, versículo de número 7, capítulo, me perdoe. Livro de Romanos 7, 12. Tá? Ainda Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Queridos, o casamento, ele é um trato espiritual acima de todas as coisas. Muitas vezes o casamento, hoje quando nós olhamos para o perímetro da sociedade que nós vivenciamos momentos desafiadores, onde o casamento tem sido banalizado. Mas o casamento, ele traz uma lei especialmente espiritual. Ele representa a unidade de Cristo como igreja, Cristo como noivo e a igreja como noiva. Portanto, que nós possamos ter entendimento de quem é o Senhor, de quem nós somos, de que comportamento nós estamos vivenciando dentro dos nossos lares, no seio das nossas famílias. E eu quero passar aqui agora para a base do casamento, que é o tópico de número 2. Um casamento sólido e duradouro está fundamentado em 3 pilares: amor, respeito e confiança. A falta de qualquer destes certamente causará uma ruína do relacionamento conjugal. Primeiramente, nós podemos observar que desde o princípio, desde o início da criação, lá no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, que nós façamos o homem à imagem e semelhança. Já estava conectado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não tem como desconectar o amor do casamento, porque lá no início, na instituição de todo o projeto que Deus tinha para a sociedade, como casamento, como seres humanos, nós vemos aí essa unidade, o amor, né, o trabalhar, o respeito, o carinho. Portanto, o que eu quero dizer aqui, que é no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, do versículo 4 ao versículo 7, ele vem discorrendo de uma maneira gloriosa, graciosa. O amor, diz assim, já inicia, o amor é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha só, né? Então ele é paciente, ele é benigno, ele é bondoso, ele não arde ciúme, nem inveja, nem confusão, nem perturbação, né? Mas o amor, ele é paciente e benigno. Então a estrutura, uma das bases para um casamento feliz é o amor. Por quê? Porque o amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Então, a Bíblia Sagrada também diz assim: marido,
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A esposa, quando ela é tratada com amor, com carinho, com zelo, automaticamente ela será submissa, né? E amará e respeitará o seu esposo. Assim como a igreja ama Cristo, a ele se submete. Porque essa submissão não é algo forçado, não é algo forjado, não é algo, não. Ela é, sabe, algo espontâneo. O amor, ele vai conduzindo todas as coisas e vai norteando. Então, a consequência do amor, dessa que é a base, a consequência do respeito, da confiança, é a submissão da mulher. Então, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, como é que nós podemos hoje vivenciar esse amor? Por que é um nível alarmante de pessoas que estão se divorciando? Há um nível alarmante de pessoas que estão se defraudando. Há um nível alarmante de pessoas que estão se mutilando. Hoje nós estamos aí verificando casos extremos, né? Com essa pandemia que está acontecendo, não somente no Brasil, em todo o mundo, o alarme, sabe, uma quantidade alarmante de casos de pedido de divórcios, de esposo que estão espancando as suas esposas, de pais que estão violentando, não só emocionalmente, mas até fisicamente e sexualmente seus próprios filhos. Isso é um desajuste pleno. Cristo não está no centro disso. Satanás está atacando as famílias. E é necessário que nós tenhamos um entendimento, à luz da palavra de Deus, quem somos, para que nós possamos ser, de fato e de verdade, o representante legal do reino de Deus. E ainda no tópico de número 2, nós falamos sobre o respeito, que é uma outra base, né, do casamento. E o sinônimo de respeito, o que significa? Eu fui pesquisar o que significa o respeito. Respeitar significa honrar. Respeitar significa considerar, admirar. Eu não respeito quem eu não admiro. Você entende? Então, se eu não estou respeitando o meu esposo, se eu não estou respeitando a minha esposa, se eu não estou respeitando o meu líder, o meu pastor, o meu amigo, a minha amiga, em qualquer relacionamento, é porque eu não estou admirando, eu não tenho admiração, eu não tenho honra. E isso é quebra, né, de valores. Porque nós cristãos precisamos entender e compreender que o respeito é a expressão, eu costumo dizer, como palestrante de casais, de família, que a maior, sabe, expressão do respeito, sabe qual é? É a fidelidade. Eu não acredito em pessoas que respeitam o seu cônjuge e é infiel, que fala mal dele, que pronuncia o nome dela, que pronuncia o nome dos filhos. É muito diferente, porque a Bíblia Sagrada não nos diz isso. Ela diz que nós temos que amar e respeitar. Ela diz que o amor é paciente, ela diz que o amor é benigno, ela diz que o amor ele não arde ciúmes e inveja, ele não se alegra com a injustiça. Então, se temos vivenciado, se o meu comportamento, se o comportamento de pessoas que estão ao meu derredor infringe a lei, nós precisamos corrigir. E então, essa fidelidade, que é o fator de fundamento para manter as bases do casamento e um alicerce seguro para o lar. Porque o respeito vai fazer com que o meu filho, a minha filha, a minha família olhe para mim e queira ter um casamento parecido com o meu, queira ter um relacionamento parecido com o meu. Certo dia, eu tive a experiência de fazer aconselhamento com uma moça, e uma moça muito bonita, cristã, nasceu no lar cristão, e ela disse para mim: eu não quero me casar. Uma moça muito bonita, louvava o Senhor. E eu conversando com ela, depois de conversar várias vezes com ela, ela disse: não, porque eu não tenho um exemplo de casamento dentro do meu lar.
A minha mãe se separou do meu pai, já teve vários outros relacionamentos. E por conta daquela amargura, daquela circunstância, daquela situação, aquela moça concebeu no coração, Satanás semeou no coração dela, de que o casamento não valeria a pena. E sabe o que aconteceu por essa moça? Porque Satanás, ele é sagaz, ele é enganador. Desde o princípio, ele enganou. E ela teve um relacionamento fora dos padrões de Deus, com uma pessoa que não era cristão. Aquele rapaz a engravidou, tirou sua virgindade, a engravidou. E lógico, quando ela contou para ele que ela estava grávida, ele foi embora até hoje, nunca mais voltou. Sabe, queridos, nós precisamos aprender de Deus a respeitar o nosso próximo, seja ele quem for. Mas já que nós estamos falando de casamento, o nosso próximo, bem próximo, é o nosso cônjuge e os nossos filhos. Então, quando eu quebro esse princípio, quando eu deixo de construir, porque o respeito, ele é uma base que precisa, como todas as bases, precisa ser construída. É todo um processo. Então, quando há uma quebra desse princípio, né, traz uma consequência drástica para o casamento, para o seio da família. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar arrependimento. Eu preciso buscar o perdão. Eu preciso buscar o alinhamento com o centro da vontade de Deus. Eu preciso buscar a estrutura em Deus e orar e clamar, me arrepender, abandonar o pecado e rogar ao perdão ao cônjuge. Não tem nada perdido. Busca o Senhor, peça perdão ao Senhor. Reconstitua a sua família, reconstrua. Deus está lhe dando uma oportunidade nesse dia. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará misericórdia. Então eu tenho errado, eu tenho sido, sabe, esse cônjuge que não tenho respeitado o meu lar, a minha família. Eu não tenho respeitado os meus filhos. Eu tenho deixado de honrá-lo. Eu quero nessa manhã te convidar a refletir no seu comportamento. Então, uma outra base que nós vamos falar aqui rapidamente é a base da confiança. Então, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre o respeito e nós falamos sobre a confiança. Não existe casamento, né, que possa ser restaurado na plenitude da graça de Deus, se não houver a confiança. Tá, transgrediu, pecou, se arrependeu, se humilhou, se arrependeu, buscou o Senhor, buscou o perdão do cônjuge, agora entra no outro processo, muito doloroso, né? Muito doloroso, que é a restauração plena desse casamento. Então é necessária a transparência, é necessário o compromisso, é necessário uma prestação de contas com o seu pastor, com o seu líder, com o seu consolidador, com o seu terapeuta. Busque ajuda. Não fique quieto dentro de casa. Se você está tentando reconstruir seu casamento, busque ajuda espiritual de alguém que já tem maturidade para compreender você, para ajudar você. Tá bom? E acima de tudo, uma dependência plena da pessoa do Senhor Jesus. Ele é que vai trazer essa liga. Ele é o amálgama, né? Essa estrutura que vai unir de fato e de verdade esse casamento, restaurando tudo. Então, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós estamos agora tratando aqui diretamente com a base chamada confiança. O que é confiança? Confiança é crédito, confiança é fé, confiança é segurança, confiança é firmeza. Confiar é buscar, é entender, é aprimorar, sabe? As bases desse relacionamento são princípios estabelecidos no Senhor. Então, princípios, eles não são negociados. Princípios, eles são para ser vividos. E a confiança, ela é como se fosse um selo.
Então, a partir do momento que aquele selo é rompido, algo ali é destruído. Porque nós temos confiança plena no cônjuge, a confiança plena na esposa, no esposo, no relacionamento, que é um relacionamento de fidelidade. A partir do momento que esse selo é violado, o que acontece? Muitos danos terríveis vai trazer para o casamento, para o seio familiar. Então eu quero aqui incentivar, deixar para você uma ferramenta que eu sempre costumo falar muito sobre ela, que é a comunicação. Porque através da ferramenta comunicação, que é a expressão, né, do conversar, do dialogar, do entender, do desenvolver a confiança, do adquirir a confiança, é um processo de construção do pilar, do fundamento. Então não tem como construir pilar se não tem confiança. Não existe confiança, não há respeito. Não existe confiança, não há amor. Porque a consequência do amor é o respeito e a confiança. Então, quando nós podemos entender que esse processo de construção, ele é fundamental para o meu casamento, o que eu vou fazer? Eu vou me dispor. Eu vou me abrir mão das minhas vontades, do meu eu, do meu querer, para vivenciar um casamento saudável, à luz da palavra de Deus, para que eu possa ter paz para o meu lar, para que eu possa retornar para o meu lar, para o seio familiar, de ter prazer em voltar. Então é um processo contínuo, é como se fosse plantar uma árvore. Você sabe que nós plantamos uma árvore, e essa árvore ela não vai nascer de um dia para a noite. É necessário regar, trabalhar o solo, né? Colocar água, estar ali constantemente. Então, um casamento que o princípio da confiança está estruturado é o resultado de um processo erigido com a doação de ambos. Então, se a base é o amor, o respeito e a confiança, você sabe qual que é a consequência disso? Bem-estar conjugal, bem-estar familiar. Bem-estar, sabe o que é? Bem-estar familiar, bem-estar conjugal, familiar, da unidade familiar, é poder voltar para casa sem saber que vai ser amada. É poder voltar para casa e saber que ele vai ser respeitado. É poder voltar para casa e saber que aquilo que ocorreu no cotidiano vai ser compartilhado. Por quê? Porque o bem-estar conjugal, ele traz essa estrutura do amor, do respeito, da confiança, do compartilhar, do doar, da tolerância, né, da compreensão, da autoanálise. Eu preciso aprender a me analisar. Eu preciso aprender a me reavaliar, olhar para mim e entender se o meu, de fato e de verdade, o meu comportamento está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, reavaliar suas ações, reavaliar os seus erros. Nós erramos. Muitas vezes as pessoas chegam para fazer terapia, acompanhamento familiar, conjugal, e dizem, só apontam o lado do esposo. É porque meu esposo fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Queridos, um juiz, ele não ouve só um lado. Um terapeuta, um pastor maduro, alguém maduro, um discipulador, não pode ouvir só um lado para tirar suas consequências. Nós não estamos aqui como juiz, nós estamos aqui como auxiliadores, como homens e mulheres, como instrumento de Deus para trazer a cura, para que nós possamos vivenciar o casamento de uma forma mais nítida e transparente possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vamos aqui já para o término da nossa lição, e no tópico de número 3, o propósito do casamento. Então, Deus criou o casamento, é uma instituição divina, mas Ele criou com propósito. O propósito do Senhor sempre foi a unidade. Então, aqui no primeiro tópico da lição, na página 27, fala que é o companheirismo mútuo. O objetivo primário do casamento é o companheirismo. Então estava Adão sozinho lá no Jardim do Éden. Lembra do texto? E o Senhor fez o quê? Adão dormiu e o Senhor tirou da costela de Adão, né? Criou Eva, sua companheira.
sua amiga. Hoje que nós vivenciamos, são pessoas sendo desafiadas por causa do sistema mundano a ser concorrente do seu esposo. Eu faço melhor, eu ganho mais, eu sou isso. Não, você não é. O Senhor nos constituiu no casamento, e o propósito do casamento, um deles é o companheirismo mútuo. O alvo do casamento não é pensar igual. Eu achei lindo esse texto, o autor foi muito feliz na colocação. O alvo de um casamento não é pensar igual, isso seria impossível, mas pensar juntos, encontrar forma correta de avançar, de crescer. Quando cair, o outro levantar, de andarem de mãos juntas, dadas, né? Um abrindo mão da sua vontade para auxiliar o outro, que muitas vezes é um pouco mais frágil. E esse companheirismo, todavia, vai além da mera convivência, né? Encerra em seu escopo intimidade física, emocional, sexo, cumplicidade de intenções e projetos, comunhão, interação e partilhamento de ideias e ideais. Esse aqui é o projeto. Um dos princípios que o Senhor estabeleceu para o casamento. Então, o alvo não é pensar igual. O alvo é se unir, se juntar em unidade para pensar junto, para querer junto, para amar juntos, para caminhar junto, para conduzir os filhos juntos, para mostrar os filhos juntos, não é? Para ser reflexo da imagem do Senhor para a sociedade, para uma sociedade pervertida, para uma sociedade que vai de mal a pior no caminho do pecado. E então, um outro projeto, um outro propósito do casamento, de número 2, é a procriação responsável. O lar é o ambiente ideal para a geração de filhos com amor e responsabilidade sobre a bênção de Deus e a proteção de um casamento estável. Casamento, queridos, não é qualquer coisa. Casamento é uma união estável. É uma instituição divina que Deus criou para a nossa segurança dos nossos filhos. Hoje o que nós observamos são valores totalmente distorcidos. Pessoas querendo ter filhos independentes, mulheres querendo ter filhos sem pais, pais querendo ter filhos independentes. Meu Deus, isso é abominável diante do Senhor. Porque o Senhor tem uma estrutura, lembra? Nós somos uma instituição divina, uma instituição legal, tem regras, tem normas, tem preceitos. E quando nós violamos os preceitos, automaticamente a consequência acontecerá. Então, esse cuidado que nós devemos ter, portanto, a partir da concepção dos filhos, se tornar credores do cuidado e da proteção dos pais, assim como do seu amor e do seu afeto. E então, isso aqui é muito sério. Se eu tivesse uma oportunidade de ministrar só sobre esse tema agora, eu iria ministrar para a família, referente aos pais. Porque só ontem eu estava assistindo televisão, por conta do isolamento social. 19 mandados de buscas. A polícia saiu para prender 19 homens, pais de famílias, que estavam violentando suas esposas, emocionalmente, fisicamente e violentando sexualmente seus próprios filhos. E aí eu fico perguntando, né? Qual que é o propósito de Deus em toda essa circunstância que nós estamos vivenciando? O propósito de Deus nos trazer para ficar no isolamento social, para dizer, olha, Janete, até que ponto você é capaz de suportar o seu esposo e os seus filhos? Bem que só tem um conosco. É um desafio muito grande. E como é que nós vamos vencer? Na unidade do Espírito Santo, na força do Senhor, me submetendo a Ele, a sua palavra, acreditando que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles são bênção, que essa procriação ela é responsável. Não sei se você já teve impedimento de parar. Deus, Ele deu o poder para mim, para você, de procriar. Eu sou mãe, o meu ventre gerou 3 filhos. Olha que maravilha.
Deus me deu oportunidade. Quantas mulheres estão chorando? Eu lembro e eu amo essa personagem da Bíblia Sagrada chamada Ana. Ana que subia de tempo em tempo, sabe, ao monte, lá no templo para orar, buscava pela vida de Samuel, porque era estéril. Hoje nós vemos aí, sabe o quê? Nós vemos aí o STF querendo outorgar, né? Querendo tirar, não é mais crime, sabe? Não é mais crime o aborto. Não é mais crime o aborto no caso de grávidas que foram infectadas com o vírus, com o Zika vírus. Queridos, onde que nós estamos? Aonde nós estamos? Isso aqui vai de contra os preceitos do Senhor. O aborto é uma violação à vida, à humanidade, ao prazer, ao privilégio, a honra de nós termos o nosso útero fecundo feito pelo Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ainda, eu quero agora terminar a lição dessa escola bíblica dominical, falando sobre o cuidado dos filhos. E eu estou falando sobre a bênção do casamento. E no último tópico fala sobre o cuidado dos filhos. As crianças no lar são a complementação do casamento. São a alegria e a esperança dos pais. O cuidado dos filhos abrange, além da instrução, a educação secular, uma segura orientação espiritual cristã. Disso pode resultar homens e mulheres aptos a serem usados por Deus de um modo extraordinário. No Salmo 113, versículo de número 9, conforme diz a palavra de Deus, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, esse cuidado, esse zelo, essa manutenção do amor pelos filhos, né? Ah, mas meus filhos já cresceram. Eles continuam precisando de você e do seu amor. Eles precisam continuamente precisando da comunicação, do carinho, do agrado, do afago, não é? Então, nós precisamos entender como pais que os nossos filhos, que o cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos, ele abrange toda uma instrução. Seja ela secular, quando eu matriculo o meu filho numa escola, seja ele de uma maneira emocional, quando eu aprimoro e capacito o meu filho para expressar quais são as suas emoções, o que ele está sentindo. Seja ele para moldá-lo à luz da palavra de Deus, para ser um instrumento de bênção, de cura nas mãos do Senhor. Quando nós olhamos para o exemplo de Moisés e Débora, a quem seus pais certamente transmitiram abundante conhecimento de Deus e dos seus propósitos. Filhos, Deus nos deu os filhos com propósito. Os nossos filhos são herança do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, sabe, que eles são como flechas na mão do guerreiro. No Salmo 127, versículo 3 e 4, diz assim, herança do Senhor. Salmo 127, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Deus nos capacitou, nos habilitou para gerarmos filhos, e o poder da procriação para ser exercido com sabedoria e respeito. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, sabe? E que você possa nessa manhã trazer uma aplicação pessoal para a sua vida. E entender que o casamento ele deve ser encarado como uma bênção de Deus, que encerra um grande compromisso diante de Deus e da sociedade. Porque você é luz para o mundo. O seu lar, a sua família. Mesmo que você não perceba, os seus vizinhos estão lhe observando. Os seus parentes. Aqueles que estão em seu derredor. Como é que você trata a sua esposa, seus filhos. Então, o casamento é bênção. E deve representar a união entre duas pessoas. Um homem e uma mulher. Que se amam e se respeitam e confiam uma na outra. E isso deve resultar em bênção para os filhos, para a sociedade, em louvor. Eu quero convidar você nesse momento, após essa ministração, que você curve a sua cabeça,
que você reflita em tudo que nós falamos, à luz da palavra de Deus, e que o seu casamento possa ser transformado pelo Senhor. Que a bênção do Senhor alcance não só você, sua casa, sua família, mas toda a sua descendência. Em nome do Senhor Jesus. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Deus eterno e de bondade, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado pela oportunidade de ministrar o teu amor. A tua graça, a tua misericórdia nos tem sustentado. Muito obrigado, meu Deus, pelo meu lar, pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus 3 filhos, Erickson, Oswaldo e Paulo. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela vida da minha nora Fernanda, pela vida do meu netinho Heitor. Obrigado por cada família representada. Obrigado, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia entre dentro desses lares. Cura os enfermos, liberta os cativos, restaura os relacionamentos, restaura a comunicação, a fé, a fidelidade, a confiança, o amor. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti porque eu acredito, Senhor, que o Senhor tem interesse pleno na restituição das famílias, dos lares. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.